8 maneiras de você aguçar a sua mente. É exatamente isso que você escutou. Quer saber como que você pode ter 8 maneiras para você utilizar em sua vida e você dar aquela aguçada, aquela lapidada na sua mente, deixá-la mais afiada aí para o seu dia a dia? Então vem comigo que nesse vídeo a gente fala um pouco sobre essas 8 maneiras, como que você aplica elas e como que você pode colocá-las em prática hoje mesmo. Fechou? E antes de começar o vídeo, editor, coloca a nossa vinheta aí para começar o nosso conteúdo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Alves, e nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre 8 dicas ou 8 maneiras, 8 práticas, o que você acha melhor para você aguçar a sua mente. E antes de a gente começar o vídeo, vem aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, ativa o sininho para você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Bom, por que aguçar a mente é importante? Cara, isso aí dispensa comentários. A gente sabe que a nossa mente, ela é o nosso nossa principal ferramenta no nosso dia a dia. A gente pensa, a gente raciocina, a gente toma decisão, a gente faz um monte de coisa com a nossa mente e ela precisa estar o mais afiado possível, precisa estar mais alinhado, o mais ali produtivo para que a gente consiga tomar boas decisões, a gente consiga fazer nossas rotinas como um todo, estudar, praticar alguma coisa, enfim. E a nossa mente, ela precisa estar ali em dia, fechou? E tem um site que é bem legal, o site é Times of India, tá? Que fala sobre essas 8 maneiras de você aguçar sua mente. Então eu vou ler aqui esse site, vou falar essas 8, a gente conversa um pouco e aí você vai vendo se consegue aplicar na nossa rotina com base no que a gente vai conversar aqui e como que você consegue executar da melhor maneira, beleza? Então vamos lá, primeira dica, dieta da mente. E aí eles falam o seguinte: assim como a corrida afeta o seu corpo, sua dieta mental afetará seu cérebro. Todos os dias, desafie-se com algo que estimule a sua mente. Leia algum livro instigante, resolva um quebra-cabeça complexo ou ouça um podcast profundo. Ele fala mais umas coisinhas. Detalhe, depois eu vou deixar o link do site para vocês lerem, tá? Eu prometo, porque toda vez eu falo que eu vou deixar e eu acabo me esquecendo. Mas eu vou prometer e vou deixar aqui o link, beleza? E aí qual que é o ponto? Quando você tem a sua mente como um instrumento de que você entende que quanto mais você pratica, mais ela vai ficar afiada, mais ela vai ficar prática, melhor para você. É igual o seu corpo. Se você se exercita, se você faz uma dietinha de uma comida legal, se você dorme bem, seu corpo tem uma boa performance. A mesma coisa para sua mente. Então, faça atividades mentais que sua mente vai agradecer por isso. Leia livros, tem aí várias dicas no meu canal sobre livros para você ler, vários livros que também eu li e eu te indico para você ler também, exercícios para você fazer com a sua mente, jogos para você jogar, quebra-cabeça, sudoku, palavra cruzada, enfim, tem várias coisas na internet também para você deixar a sua mente afiada. E aí minha sugestão, faça de pouco em pouco na sua rotina, combine isso com os mini hábitos que eu falei para vocês lá atrás, alguns vídeos que tá perdido por aí no canal, só você achar aí, tá? Então, começa a fazer de uma forma que você vai pensar assim, pô, hoje eu vou fazer um sudoku, por exemplo. Vou fazer uma página de quebra-cabeça, palavra cruzada. Vai fazendo isso de pouco em pouco, inserindo na sua rotina de uma forma que você consiga fazer isso da melhor forma, de pouco em pouco, para você conseguir executar da melhor maneira, beleza? Dica número 2, músculo da curiosidade. E aí tem um porquê disso. As crianças perguntam por que constantemente, não é por acaso que aprendem tão rápido. A curiosidade é um dos motores mais poderosos da inteligência. Crie o hábito de questionar algo todos os dias. Não busque a resposta certa, apenas explore. E aí, isso é bem legal, porque nós, como crianças, a gente é muito curioso, né? Por que disso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? E aí, quando a gente fica adulto, a gente fica meio que programado a não fazer tanto porquê. Porque dependendo do que a gente pergunta, pode ser com que a gente tenha uma resposta que a gente não queira, a pessoa vai ser ignorante com a gente, a pessoa não tem tanta paciência para explicar, então a gente acaba deixando esses porquês de lado. Mas o ponto que eu trago aqui é, faça esses porquês, pergunte novamente, pô, mas por que disso? Cara, não entendi, me explica de novo. Por quê? Por quê?
traga de volta essa sua criança interior para que você faça mais perguntas e você consiga ter suas perguntas respondidas. Quanto mais porquê você faz, mais fundo você vai aprendendo e você vai cultivando ali esse conhecimento, né? Por que disso? Por quê? Por quê? Por quê? Até você chegar no detalhe que você entendeu aquela informação e você fala, pô, beleza, isso aqui eu entendi, isso aqui tá fácil na minha cabeça, tá bom? Dica número 3, tempo de silêncio. Nossos cérebros são constantemente bombardeados com ruídos, conversas, notificações e ruídos de fundo, mas a inteligência cresce silenciosamente. Portanto, tente passar pelo menos 5 minutos por dia em completo silêncio, sem música, sem celular e sem estímulos. E aí, 5 minutos aqui lembra um pouco a parte de meditação, tá? Então, quando a gente fica esse tempo em silêncio, a gente está deixando o nosso cérebro daquela respirada, né? Tipo aquela... tô tranquilo, tô na paz. Tanto que pode perceber, tem muitas pessoas, e isso já foi comprovado, tá? Que ficam muito mais felizes e motivadas e satisfeitas quando estão em partes que possuem natureza, seja ali uma floresta, seja uma praia. Por quê? Porque nesses biomas, nesses ambientes, você fica em silêncio, você é obrigado a ficar na paz. A não ser que seja um cara aí numa praia que tá com uma caixa de funk no volume 1000 e tá colocando um som aí que você não goste. Mas, no geral, quando você tá aí nesses ambientes em silêncio, você consegue ter mais tranquilidade, ter mais paz, porque você está longe de todos esses problemas de ruído, de notificação, de mensagem, de notícia, de toque de celular, de tudo. É só você com você e ali escutando tudo, aquele silêncio, aquele canto dos passarinhos, as árvores passando ali com o vento, né, entre as árvores, todo esse silêncio você consegue escutar e falar assim, pô, é isso que minha mente estava precisando. Então, óbvio, talvez você não consiga ter esse luxo na sua rotina. Então, opte pela meditação, faça uma meditação no seu dia a dia. Tenha um tempo com você mesmo, né? Sei lá, às vezes eu vou assistir, sei lá, um jornal. Cara, desliga o jornal, fica ali um tempinho só fazendo alguma coisa que você gosta, no silêncio, e depois você vai assistir o jornal. Sei lá, tem esse tempo na sua agenda para que você fique esse tempinho, esses 5 minutos, 10 minutos, enfim, no silêncio, para que a sua mente ela dê aquela respirada e fale assim, pô, agora eu consigo ir para minha próxima atividade. Dica número 4, pense ao contrário. Quer uma solução? Tente trabalhar de trás para frente a partir do resultado. Essa técnica de pensamento reverso ajuda seu cérebro a formar conexões lógicas e antecipar possíveis resultados. Em vez de começar do início, imagine que o problema já está resolvido e o que precisou acontecer para que essa solução existisse. Cara, isso aqui é bem legal. E se você for pensar nessa parte de raciocínio inverso, né? Então, você já tem uma solução. Como que aquilo foi feito? Você pensa ao contrário? Meu, você consegue ter aí bastante insights legal. Porque muitas vezes a gente tem aquele pensamento de, beleza, eu vou criar um raciocínio para chegar onde eu quero. Só que você chegou lá, mas você também vai aprender muito se você fizer ao contrário. Eu cheguei onde eu quero. Como que eu consigo voltar tudo isso e começar do início? Então, você também tem esse raciocínio de pensar ao contrário, né? Pô, eu cheguei ali onde eu queria, então eu preciso voltar para cá antes, preciso passar por aqui, preciso passar por lá, isso aqui, para eu começar ali de novo. Ah, entendi. Então, monta esse raciocínio ao contrário algumas vezes, né? Pô, por que tal personagem fez aquilo? Ah, porque ele tava com aquele pensamento, ele tinha aquilo, paranã, sabe? Você faz esse raciocínio ao contrário, né? Isso acontece também muito em filmes, se você for ver. Porque no filme, dependendo do filme que você assiste, né, sempre vai ter um vilão. E o vilão, ele tem alguma motivação. Só que, se você for perceber, no filme não começa contando a história do vilão logo de cara. Já começa o vilão fazendo alguma coisa de errado, fazendo alguma coisa ali pra dominar o mundo, enfim. E aí, durante o filme vai mostrando por que o vilão fez aquilo. Então, pô, o vilão é mau porque ele tinha aquilo, ele passou por isso, ele passou por aquilo, e aí você entende por que o vilão ele é daquele jeito. Então, esse pensamento de você raciocinar ao contrário já tá meio que intrínseco na sua rotina. Só precisa meio que exercitar isso para que você coloque em prática e faça isso de uma maneira muito mais prática. Tranquilo? Dica número 5, essa aqui dispensa comentários, aprenda e ensine. Ao explicar algo para outra pessoa, você se envolve com aquilo de forma mais profunda. Ensinar força você a organizar, esclarecer e simplificar ideias complexas, exatamente o que o seu cérebro precisa retê-las. Meu,
Eu já fiz um vídeo sobre esse conteúdo, é sobre a pirâmide do conhecimento, não vou lembrar o nome agora, pirâmide do conhecimento, pirâmide do aprendizado, lembrei. Que é basicamente uma pirâmide que você tem ali o aprendizado que você vai adquirindo conforme você se envolve com alguma prática. Então, por exemplo, ler, você tem ali 10%, sei lá. Escrever 20%, e aí você vai descendo. Nesse aprendizado, você tem duas partes, o aprendizado passivo e o aprendizado ativo. O passivo é quando você somente faz aquele conteúdo você com você. Então, somente eu leio, somente eu escrevo. E o aprendizado ativo é quando você tem aquele conteúdo e passa ele para frente. Então, eu leio algum conteúdo, eu ensino alguém. Eu faço algum conteúdo, eu gravo um vídeo, entendeu? Então, esse tipo de conteúdo que você aprende e repassa para alguém é muito rico, porque você se força a você estudar. Então, por exemplo, quando eu geralmente faço algum tipo de vídeo para vocês, eu começo a estudar o conteúdo, obviamente, para não falar qualquer besteira, e eu penso, eu tenho dúvida nisso aqui. Eu não posso deixar passar batido, porque senão, se eu tenho dúvida, outra pessoa vai ter também. Então eu vou, estudo aquilo e eu passo para frente. Então eu vou pegando os pontos que eu tenho dúvidas para que eu consiga tirar as dúvidas das pessoas, porque minha dúvida pode ser só dúvida. Então a gente também vai se ajudando, né? Quando eu estudava na faculdade, que eu tinha geralmente semana de prova, que por sinal é uma semana horrível, a gente acabava estudando muito para as provas que a gente sabia que a gente ia tirar uma nota ruim. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou muito bom numa prova, eu estudava ali, minimamente, né, porque eu preciso estudar, e tirava uma nota boa. Mas se eu sei que aquela prova eu tinha a chance de tirar uma nota ruim, eu estudava o triplo, o quarto, para eu conseguir tirar uma nota boa. E o que eu fazia? Eu estudava aquele conteúdo, eu pegava os pontos que eu não sabia, que eu tinha dúvida, obviamente, pontos que as pessoas e eu teria dúvida em específico, e aí eu ensinava alguém. Como assim, Renan? De novo, eu estudava o conteúdo que eu não sabia. Então, por exemplo, eu estudava cálculo, por exemplo. Aí tinha lá, integral e derivada. Integral eu manjo, beleza, estudei um pouquinho, deixei de canto. Derivada, derivada eu não manjo, então vou estudar isso. Da derivada, o que tem ali de específico que eu não sei? Tem isso, isso e isso. Eu estudava esses 3 pontos. Tava craque, tava legal? O que eu fazia? Para ver se meu estudo estava correto, eu ensinava alguém. Então, eu tinha algumas pessoas que eu estudava também na época da faculdade, eu não tinha tantos amigos, mas algumas pessoas específicas que eu estudava e eu ensinava essas pessoas, porque era uma forma de eu ajudar elas e eu também ver se meu conteúdo estava certo, se meu raciocínio que eu tinha montado estava correto para eu conseguir chegar na prova e tirar uma nota boa. E geralmente funcionava. Então, uma dica que eu dou para vocês, para essa parte de aprendizado pega o conteúdo que você é mais fraco, aperfeiçoa ele. Dentro desse conteúdo que você é mais fraco, pega ali o que você tem dúvida, obviamente, e que as outras pessoas teriam dúvidas. Porque às vezes acontece isso, né? Por exemplo, eu tenho dúvida disso. Mas eu sei fazer, eu entendo isso aqui, então não vou tirar dúvida disso, sabe? E aquela frase do Albert Einstein, né? Michael Jordan. Aquela frase do Albert Einstein, né? Eu falei Michael Jordan porque eu tava assistindo aqui o documentário dele, né? Que eu vou gravar vídeo pra vocês depois. E aí o Albert Einstein fala mais ou menos assim: se você não consegue explicar alguma coisa pra uma criança de 3 anos, cara, esquece. Então, se você tem dúvida naquilo, mas você fala assim, não, eu sei fazer isso, mas a sua dúvida você não consegue explicar pra alguém, cara, volta e estuda de novo, porque a sua dúvida vai gerar dúvida na outra pessoa e vocês não vão conseguir sair dessa parte, beleza? Então, aprendizado e ensinamento às pessoas, beleza? Dica número 6, desafie o conforto. O crescimento não acontece com conforto. Mesmo pequenas mudanças na sua rotina podem estimular novas atividades cerebrais. Use a mão não dominante para escovar os dentes, sente-se em uma cadeira diferente, caminhe por um novo caminho. Esses pequenos desconfortos estimulam seu cérebro a prestar mais atenção e estabelecer novas conexões neurais. Isso aqui é bem bacana, tá? E parece besteira, mas faz muito sentido quando você pega e pensa assim, o que eu vou fazer de diferente hoje que vai sair um pouco da minha zona de conforto? Por que eu falo isso? A gente é condicionado a voltar sempre para o mesmo caminho quando você vai para a escola, para a faculdade, para o trabalho, enfim, ver as mesmas pessoas, fazer a mesma rotina, então fica tudo ali numa sequência. É bom isso? É bom. Cria um pouco de organização e rotina, eu falo para vocês que é importante.
Porém, você precisa quebrar a rotina, né? Então, pô, eu volto sempre por esse caminho, cara, deixa eu ver como é que é a minha vizinhança, deixa eu voltar por outro caminho, fazer uma outra rua, ver por ali, ver por aqui. Como que eu consigo fazer essa volta diferente, né? Eu saio um pouco da minha zona de conforto. Então, pensa um pouco de uma forma que você saia dessa zona de conforto e você faça coisas diferentes, para que você pense de uma maneira diferente e você consiga se desafiar ao mesmo tempo. Que nem quando a gente pratica algum esporte, e eu falo isso porque eu joguei basquete por 8 anos, geralmente as pessoas falam, a gente tem o que a gente chama de mão dominante, né? Minha mão dominante é direita porque eu faço boa parte das coisas com a direita. Mexo no celular, escrevo, enfim, mexo no mouse. E a gente tem o que a gente chama de mão não dominante, que é a mão esquerda. Então, quando você ia fazer dribles, dependendo de como que você fazia, com a mão esquerda era muito mais difícil, obviamente. Você conseguia fazer um drible com a mão direita, você conseguia fazer um passe, mas com a mão esquerda era uma coisa assim muito difícil. Então a gente praticava a mão não dominante, tá? Para que você conseguisse também fazer com que ela se equiparasse um pouco à sua mão dominante. E, consequentemente, você tinha mais arsenal de dribles, você conseguia ser mais versátil e aí você consegue melhorar ali o seu basquete, tá? Por exemplo do basquete, mas isso se aplica a todos os outros atletas. Tanto que se você for perceber, atletas de alto nível, eles não têm essa de mão dominante ou não dominante. Então, pega um jogador de futebol, ele chuta com os dois pés. Você pega um jogador de vôlei, ele saca com as duas mãos. Um jogador de basquete, ele faz passes, dribles com as duas mãos. Então, eles têm essa coisa de treinar a outra mão, o outro lado do corpo que é menos dominante, o cara pode ser um canhoto, para que ele consiga ali ter melhor desempenho e entregar melhores resultados no jogo, tá bom? Dica número 8, recordação diária. Antes de dormir, reserve alguns minutos para relembrar o que aprendeu hoje. Pense em conversas importantes, fatos interessantes ou novas habilidades. Esse hábito diário fortalece a retenção da memória e ajuda o seu cérebro a organizar informações para armazenamento a longo prazo. E cara, se eu te perguntar hoje o que você comeu no almoço ontem, você muito provavelmente não vai saber me responder isso, tá? Se você sabe, comenta aqui embaixo pra gente conversar um pouco. Qual que é o ponto disso? Exercite a sua memória para que você se lembre das coisas que você fez, porque a gente fica muito preso às vezes no agora e a gente se esquece um pouco do que a gente fez há 20 minutos atrás. Então, eu tava conversando com uma pessoa ali e tal, não sei o que, conversei, mas o que eu falei com ela mesmo? Eu me esqueci, velho. Caraca, a gente tá falando sobre um assunto, cara, tão legal, eu me esqueci. Tipo, a gente se esquece com essas coisas que são básicas. Hoje eu tive um almoço não gostoso, mas o que eu comi mesmo? Caraca, velho, eu lembro que era arroz, feijão e... Sabe, a gente tem essa coisa de se esquecer. Então, antes de você dormir, faz uma relembrança 24 horas do seu dia antes, fala assim, como é que foi meu dia? Ah, tá, eu acordei, eu falei com fulano, eu tomei isso de café, depois eu fui pro serviço, eu fui pro trabalho, eu fui pra escola, fui pra faculdade, enfim, eu estudei isso, eu vi aquilo. Vai fazendo, não precisa ser todo dia, tá? Mas se esforça você ter essa lembrança recente das coisas que você fez, porque senão a gente fica muito, sabe, vivendo e a gente se esquece tipo de tudo. A gente só faz e passa, faz e passa. A gente não tem essa memória, né? Que nem, a gente deu um rolê legal semana passada. A gente foi pra onde mesmo? Aí você força a memória e fica, a gente foi pra onde? Ah, lembrei! Só que você entende como a gente tem dificuldade de lembrar de algumas coisas que são fáceis pra gente se lembrar, porque é recente? E aí você pega isso em longa escala, imagina você num passado. O que você fez aqui em um mês atrás? Não lembro. Tá? Você se esquece, sabe? E aí muitas pessoas fazem o quê? Elas têm essa coisa de olhar o celular, porque olhando o celular você vê a foto da galeria e você se lembra um pouco do que está acontecendo, tá? Mas se esforça um pouco para lembrar das coisas do passado, porque acho que é bom, e você melhora aí a tua memória, tá bom? E a última dica número 8, conecte-se com pessoas diferentes. O crescimento acontece quando suas ideias são desafiadas. Cercar-se de pessoas que pensam diferente força você a reavaliar suposições, questionar preconceitos e ver o mundo sob novas lentes. Cara, muito bacana isso, tá bom? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, não vou lembrar quando que foi, que era basicamente da lei dos 33%, onde basicamente você tinha que se dividir seu tempo social com pessoas, né? Com pessoas com idade menor que a sua,
pessoas da sua idade ali, né? E pessoas mais velhas que você, para que você pudesse pegar o conhecimento de cada uma dessas áreas, né? Um conhecimento mais jovem, um conhecimento mais atual e um conhecimento mais experiente, né? Então, tem essa mentalidade, você tá sempre com pessoas diferentes. Óbvio que a gente gosta de estar com nossos amigos, a gente tá um rolê com eles, legal e tal, mas não se apegue a você estar sempre com eles, tá? É legal, é bacana, mas force você a estar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Também não precisa ser amigo, 10 melhor amigo, caramba, 4, mas, pô, entenda que quando você estiver num rolê, converse com seus amigos, converse também com outras pessoas. Seja aquele cara sociável, que você tá ali com as pessoas, converse com elas, veja as ideias delas, opiniões. Esteja com seus amigos, obviamente, mas também busque estar com outras pessoas para que você veja a opinião e ponto de vista de outras pessoas na sua vida como um todo, beleza? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você já ouviu essas dicas, se você não ouviu, se você aplica, se você não aplica, tá? Comenta aqui pra gente conversar um pouquinho, beleza? E antes de você ir pro próximo vídeo, vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho pra você não perder as notificações e também deixa o like no vídeo, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, pessoal. Tamo junto e até mais. Falou!